Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, a minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, é a meditação da mística cidade de Deus. Capítulo 1, continuação do nosso estudo, na segunda parte do primeiro capítulo. A mulher do Apocalipse. Neste momento, vi riquíssimo véu encobrindo um tesouro, e minha vontade se excitava ao afastá-lo e descobrir o oculto mistério que a inteligência entrevia. A este meu desejo foi-me advertido. Obedece, alma, ao que se te admoesta, e manda, despe-te de ti mesma, e então verás. Despe-te de ti mesma, e então verás. Então, para você conseguir ver o mistério escondido das graças de Deus, os mistérios ocultos, você precisa sempre se despir de você mesmo, ir com uma pura intenção, plena intenção de agradar somente a Deus, de ir somente em função da glória de Deus, para a glória de Deus. Essa intenção mais pura que seja feito para a glória de Deus, por amor a Jesus, sempre por amor a Jesus, se despindo totalmente da sua miséria, se despindo do seu eu, porque se você ficar dentro das suas dúvidas, das suas desconfianças, tudo isso é do demônio. Tudo isso é do demônio. Jesus fala hoje mesmo no capítulo 252 da Maria Valtorta, toda desconfiança, todo medo, toda dúvida que possa vir, se você é merecedora, se você não é, todo esse sentimento é do demônio. Jesus deixa claro na Valtorta, no capítulo 252 que eu li hoje. Então é muito importante. Aí ela coloca, propus emendar minha vida e vencer as minhas inclinações. Que é justamente as culpas, As culpas, principalmente. A emendar a vida em direção às culpas, de não se sentir totalmente indigna de receber isso, e se sentir agradecida, se sentir totalmente honrada, se sentir agradecida, se colocar nessa intenção diante desse milagre, de ver um milagre de Deus, de sentir as luzes de Deus em você, de você ter a honra de Deus desabafar com você. No caso do Filho da Divina Vontade, Deus desabafa com essa alma. Então, se sentir honrada, se sentir parte da família divina, parte, filho de Deus, Então, propus emendar minha vida e vencer minhas inclinações, chorava e suspirava no íntimo da alma para me ser manifestado essas luzes, esse bem. E assim como ia propondo, também ia se levantando o véu que escondia o tesouro. Quando se afastou inteiramente, viram meus olhos interiores o que não saberei dizer nem explicar com palavras. Vi um grande e misterioso sinal no céu, uma mulher, uma senhora e formosíssima rainha coroada de estrelas, vestida de sol, tendo a lua aos seus pés. Disseram-me os santos anjos, esta é aquela ditosa mulher que São João viu no Apocalipse, e onde estão compendiados e depositados e selados os maravilhosos mistérios do reino da redenção. Então, porque o Fiat da redenção foi colocado em depositária, como depositária a Nossa Senhora. A gente colocou aqui um vídeo onde falou sobre isso, que o nosso amigo José Gonçalves, Pepe Gonçalves, o palestrante que eu encontrei lá no Instituto Bíblico Católico do México, ele fala muito bem sobre essa realidade da depositária Nossa Senhora, do Reino da Redenção. E é onde fala no Livro do Céu constantemente sobre isso. Então, onde estão compendiados e depositados e selados os maravilhosos mistérios da redenção, é em Maria. Favoreceu tanto o Altíssimo e o Todo-Poderoso a esta criatura que a nós, seus espíritos, causa admiração. Vê e considera estas excelências. Escreve-as para que isto e para o teu proveito te são manifestadas. Então, para o teu proveito, Por isso você tem que ser agradecida, tá? Tem que estar diante desse mistério com uma gratidão imensa, Você não merece, mas você fica
se sentindo tão grata porque você foi convidada a participar de conhecer esse mistério infinito. Então, conheci tantas maravilhas que sua abundância me umedece, né? Me deixa muda, e a admiração me suspende. Julgo que na vida mortal todas as criaturas não seriam suficientes para conhecer tudo. Com certeza, não é suficiente. Na vida mortal, não é. Exortação divina. Outro dia, em tempo de quietude e serenidade espiritual, que é um tipo de oração de quietude, né? A oração de quietude é muito importante, né? Tem todo um entendimento sobre essa oração. Né? No mesmo estado que já escrevi, ouvi a voz do Altíssimo que me dizia: Esposa minha, quero que acabes de te resolver, que me procures solicitar, que fervorosa me ames e que a tua vida seja mais angélica que humana. Então, o Filho da Divina Vontade é convidado a viver essa vida mais angélica que humana, que é fazer tudo por amor a Jesus, estar totalmente envolvida com Jesus, totalmente disponível para Jesus, né? O tempo todo, 24 horas por dia. Essa é a nossa vontade humana, né? Quando ela morre para nós mesmos e a gente não segura as culpas dentro de nós e as dúvidas que o demônio coloca, os medos, e a gente fica totalmente absorto no mistério de Deus, envolvidos 24 horas por dia, dando a Ele todo o nosso coração, todo o nosso ser, toda a nossa vida e nossa vontade, de estarmos totalmente envolvidos e fusionados plenamente com a divindade, nos tornando mais angélicos do que humanos. É isso que Deus quer hoje de nós, filhos da Divina Vontade. Esquecendo tudo o que é terreno, isso é claro, isso é totalmente importante. Se despir plenamente dos seus gostos humanos, se despir totalmente de qualquer amor humano, de qualquer dependência humana, qualquer apego humano que você tenha em qualquer ordem que você possa imaginar. Você não pode ser apegado ao seu trabalho, você não pode ser apegado ao seu esposo, sua esposa, seus filhos, a sua mãe, o seu pai, a ninguém, nenhum ser humano da terra, nem ao seu chefe. Você não pode se ver dependente nem da sua casa onde você mora, nem de nenhum objeto que você tenha, nada, muito menos o celular, por exemplo. Quero elevar-te do pó e do esterco como pobre e necessitada, né? Que você seja totalmente vazia. Jesus pede isso, totalmente anulada na divina vontade, para que a vontade de Deus possa ser o seu objeto maior de vontade. Que você viva só para essa vontade de Deus, para o que Ele depende de você, para o que Ele quer de você, né? E é demonstrar que você precisa das coisas por causa de Deus. Então, se você precisa do seu celular, no meu caso, que eu preciso do meu celular por causa de Deus. É por causa do que eu uso o celular para a glória de Deus, para louvar a Deus, para bendizer a Deus. Eu não uso o celular para o meu uso apegado, o meu uso egoísta, né? E tudo mais. Então, tem todo um jeito de você viver a humanidade na Terra e os objetos, utilizar das pessoas, utilizar das coisas em função da glória de Deus. Você está presente com o seu esposo por amor a Deus, porque o seu esposo foi te dado como esposo, você recebeu ele no matrimônio, né? E ele te recebeu, vocês são um do outro por amor a Deus, onde Deus é quem desejou essa união. Então você fica com ele por amor a Deus, você ama o seu esposo por causa de Jesus. E ama Jesus no seu esposo. Os seus filhos, você ama seus filhos em Jesus. E Jesus nos seus filhos. E o seu dever de mãe, de pai, precisa ser perfeito diante de Deus, para a glória de Deus. Então, os seus filhos, eles podem, né? No caso de crianças que estão sendo muito mimadas hoje na Terra, né? Você se ordenar nessa intenção de ser uma melhor mãe. Se você está mimando muito seus filhos, se você está agradando muito seus filhos, e tem muitos pais hoje que estão com medo muito grande, né? Na hora de criar os filhos, que estão fazendo todas as vontades dos filhos, totalmente as vontades dos filhos hoje em dia. Os filhos é que mandam nos pais por causa do medo que os pais estão sentindo, né? Por causa do mundo que está ao redor das crianças. O mundo que está ao redor é tão terrível que os pais estão tentando proteger e manter os filhos muito seguros e muito acarinhados e mimados, né? Não permitindo que o filho passe nenhuma dificuldade, nenhuma contrariedade. E isso está fazendo com que muitas crianças estão crescendo doentes moralmente na Terra, né? E aí, diante de Deus, você vai mudar essa forma de lidar com os seus filhos. Você não vai ficar agradando seus filhos, dando para eles tudo o que eles querem, na hora que eles querem, como eles querem, né? Então, totalmente desapegado dessa visão, né? De que você tem que fazer algo pelos seus filhos. É Deus quem tem que fazer em você. E o que for necessário para os seus filhos, né, mudarem as atitudes deles, você vai fazer.
né? Então é muito importante. Ontem eu passei por uma situação com meu filho, né? E eu não passei a mão na cabeça dele. Não passei a mão na cabeça dele. Fui muito, muito firme com ele. Falei a verdade que era necessário falar para poder despir ele de todo o mimimi que ele tava. Tava com um mimimi ridículo, ridículo. Aí eu peguei e falei, você para com isso. Isso aí é coisa, invenção da sua cabeça. Invenção que você inventou agora. Ele veio com uma conversinha, desde que eu era criança, eu sou estranho, eu não gosto de mim do jeito que eu sou. Eu falei, pô, para com isso. Você nunca se manifestou assim, nunca manifestou isso, não é agora para começar. Para com essa frescura. Isso aí não é de Deus. Para com isso. Morre para si mesmo. Essa é a vantagem, esse é o desejo de Deus. E ensinei a doutrina da divina vontade para ele. Expliquei a doutrina e falei que é só assim que ele vai ser feliz, expliquei porquê e tudo mais, sabe? Então, quero elevar-te do pó e do esterco como pobre e necessitada. Ao ser elevada, quero que te humilhes e que o teu nardo exale um suave perfume, seu perfume, né? Que você, sua alma, exale um suave perfume a Deus. Enquanto permanece em minha presença, conhecendo tua fraqueza e misérias, como você é realmente, convence-te de que mereces qualquer sofrimento, claro, né? E nela tua profunda humilhação. Vê minha grandeza e a tua pequenez sempre. Sou justo e santo, e com justiça te aflijo, usando de misericórdia e não te castigando segundo mereces. Verdade, né? Se ela está sendo agraciada por Deus por luzes, né? Igual a gente está sendo agraciado por Deus por um caminho na divina vontade que é infinito de graças, é por pura misericórdia. Por pura misericórdia, e Deus não está nos castigando quando segundo merecemos com a nossa vontade humana rebelde que foi até então. Procura, sobre este fundamento de humildade, adquirir as demais virtudes para cumprires a minha divina vontade, para te instruir, para te corrigir, para poder te purificar, né? Te repreender, te dou por mestra minha Virgem Mãe. Ela te formará e guiará teus passos no meu agrado, no reino da divina vontade, né? Que nós que estamos sendo formados por Maria Santíssima, mestra da divina vontade. E a Maria, ela está presente, né, nessa cena, quando o Altíssimo Senhor me disse aquelas palavras, e não se dedignou a divina princesa em aceitar o ofício de sua majestade lhe dava. Então ela não arrumou nenhum obstáculo, ela aceitou plenamente o ofício que Deus dava para ela, sem questionar nada, se ela podia, se ela não podia, se ela achava, porque ela é toda de Deus. Ela não fica com reservas, ela não fica falando, será? Eu devo? Oh, não, que isso? Não. Nossa Senhora não tinha esse interesse de poder ter nenhum obstáculo diante de Deus. Totalmente serva, totalmente filha, totalmente entregue, doação, criada para a glória de Deus, plena da glória de Deus, plena da graça. Sou tua, faz de mim o que quiser. Se o Senhor me quer assim, eu aceito tudo que o Senhor quiser de mim. Isso é o Filho da divina vontade. Se o Senhor me quer rainha, eu aceito ser rainha. Se o Senhor me quer filha, eu aceito ser o que o Senhor quiser, para aquilo que o Senhor quiser que eu vivo. Eu não coloco obstáculos nenhum. Então, esse é o Filho da divina vontade. Essa é a nossa Mãe Santíssima. E ela recebe benignamente, disse-me, minha filha, então quero que sejas a minha discípula e companheira, porque Deus mandou, e eu serei então tua mestra. Adverte, porém, que me dá que hás de me obedecer então com coragem, hein? Porque eu sou uma mulher firme, uma mestra firme que vai desistir, que quer que você seja o que Deus quer. Então vamos trabalhar para isso. Desde este dia não há de se perceber em ti vestígios de filha de Adão, tá vendo? Não é para você ser filha de Adão, é para você ser filha de Maria. Né? Minha vida, as obras de minha peregrinação, as maravilhas que o poderoso braço do Altíssimo operou em mim, hão de ser o teu espelho e modelo da tua vida. Né? Ser filha de Maria. Você agora não é filha de Adão, agora é ser filha de Maria. Outra genealogia que você vai ter, né? Prostrei-me ante o real trono do rei e da rainha do universo, ofereci-me para obedecer em tudo a ela e a ele, e agradeceu ao Altíssimo benefício de me dar tal amparo e guia, minha mãe, né, tão acima dos meus merecimentos. Aleluia. Renovei em suas mãos os votos de minha profissão, me ofereci novamente para obedecer e cooperar em todas as minhas forças, né, na emenda da minha vida, para buscar me corrigir em tudo, me dominar, me purificar, me mortificar, né, viver por essa graça imensa. Então disse-me o Senhor, presta atenção e olha, assim o fiz e vi uma escada de muitos degraus, belíssima e com grande número de anjos, uns que assistiam e outros que desciam e subiam por ela. Maria Santíssima, o degrau de Deus, a escada de Jacó. Esta é aquela misteriosa escada de Jacó, casa de Deus, porta do céu. Se te dispuseres a tua vida por tal que não mereça a repreensão aos meus olhos, subirás por ela até mim.
Tá vendo? Então você precisa ter uma vida total de abnegação, de entrega plena, né? Para poder subir essa escada de Jacó, que é Deus. Né? Maria caminho para Jesus, seu filho, que é Deus. Essa promessa excitava o meu desejo, afervorava então minha vontade, arrebatava o meu espírito e com muitas lágrimas queixava-me de ser tão pesada, né? Cheia de coisas humanas, tantos apegos mundanos. Isso faz a gente ser pesado. Por isso que a gente não voa para o céu se a gente tem qualquer apego aqui na terra. A gente não voa livremente para o céu. Nós temos que entrar pelo buraco de uma agulha, né? Para o reino dos céus. Então, se a gente for pesado, apegado, rico, como ele falou, é muito difícil um rico ir para o reino do céu. É mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino do céu. Por quê? Por causa do apego. É muito pesado, não sobe, não sobe. Para você subir essa escada, você precisa ser leve, muito leve, mais leve que o ar, mais leve que o ar. Por isso que você tem que ser vazio, totalmente vazio de si próprio, vazio de tudo, até mesmo de si próprio, principalmente de si próprio. Porque o que mais pesa dentro de você não é os apegos externos, mas sim os apegos a você mesmo, a seus próprios desejos humanos, a seus próprios sentimentos, emoções, né, e tudo mais, até falhas, defeitos. Não pode ter apego nenhum, você não pode nem lembrar que você existe. Só existe Deus e a glória dele. Só isso que existe, né? E agradecer 24 horas por Deus, porque se você existe é somente para dar glória a ele, somente para amá-lo. Suspirava pelo fim do meu cativeiro aqui na terra, por chegar onde há o óbice que possa me impedir de amar o meu Deus. Mas não impede. Você estando aqui na terra, isso não é impedimento nenhum para você amar a Deus. Por isso que na Divina Vontade a gente não tem essa conversa. Ah, porque eu estou aqui na terra, eu ainda estou aqui na terra. Não, acabou essa conversa. Não existe isso. Aqui na terra mesmo você já pode elevar-se plenamente a Deus e ser essa pessoa totalmente vazia e começar já a subir a escada. Tranquilamente, tá? Nestas ânsias passei alguns dias procurando aperfeiçoar minha vida, fazendo uma nova confissão geral, corrigindo algumas imperfeições. A visão da escada continuava, mas não entendia o seu significado. Fiz muitas promessas ao Senhor, propondo novamente afastar-me de todo terrestre, conservando minha vontade livre para somente amar. Então, se você tem alguma coisa ainda no seu coração, vai até o confessionário, né? Diante de Jesus, misericordioso, pede perdão, livra-se totalmente de qualquer culpa que você sinta, peça perdão de tudo, lembra de tudo que possa te incomodar, né? E aquilo que Deus te revelasse, se liberte disso também, né? Fiz muitas promessas ao Senhor, propondo novamente afastar-me de todo o terrestre, conservando minha vontade livre para somente amá-lo, sem deixá-lo inclinar-se a coisa nenhuma, ainda que fosse pequena e inocente, até santa. A gente não pode se apegar nem coisas santas. Ah, eu tenho que levar meus rosários, eu tenho que levar meu terço, eu tenho que levar minha Bíblia. Nada, só você mesmo. Não pode ser nada, não pode ter pego nenhum. Você não pode depender de nada para poder chegar até Deus. Somente a sua vontade, que é o principal, é o desejo pleno de satisfazer a glória de Deus. Essa é a divina vontade na vida de todos nós. Né? Não pode ter apego a nada externo de você, nada, 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 nem coisas mais sagradas de todos, até sacramentos. Passados alguns dias nesses sentimentos e disposição, o Altíssimo declarou-me ser aquela escada, a vida de Nossa Senhora Santíssima, a vida, as suas virtudes e mistérios de Maria Santíssima. Era a escada que ela ia subir na mística cidade de Deus. Disse-me Sua Majestade, quero minha esposa, né, porque Jesus falando com ela, né, esposa dele, que subas por essa escada de Jacó e entre por esta porta do céu, para conhecer meus atributos, a vida de Maria, né, contemplar a vida de Maria, meditar toda a vida de Maria, contemplar a divindade de Deus na vida de Maria, que é filha da divina vontade, e o filho da divina vontade tem uma vida mais divina do que humana, é uma vida totalmente divina. Então a Nossa Senhora não teve uma vida humana, ela foi totalmente divinizada em todos os passos dela. Então, você contemplar a vida de Maria é a mesma coisa de contemplar a vida de Jesus, de Deus, do próprio Deus, porque ela era a ação de Deus na terra, né? Sobe, pois, e caminha por ela até mim. Estes anjos que a assistem e acompanham são os que eu dediquei para a guarda e defesa dessa cidade de Sião. Então, tem muita gente que acha que a gente exagera quando fala de Nossa Senhora, porque o único caminho, a verdade e a vida para chegar a Jesus, ninguém vai ao Pai senão por mim é Jesus. Mas Jesus e Maria estão na mesma condição, porque ela é totalmente habitada por Jesus na divina vontade. Então, quando a gente fala que por Maria você chega até Deus também,
mas é você chegar a Jesus, entendeu? Que é o Deus. Ele quer ser visto como Deus Trindade na divina vontade. Ele não quer ser visto somente como Jesus humano, né? Ele quer ser visto como Deus Trindade. Então, a gente, para ir até a Trindade Santíssima, para ir até Jesus na Trindade Santíssima, depende da escada que é Maria. Não tem outro caminho para chegar até Deus que não seja a escada Nossa Senhora, né? Então aí a gente, mas é Jesus, está na Bíblia. Gente, está na Bíblia, mas só que ela e Jesus são a mesma pessoa na divina vontade. Os dois são fusionados com a mesma vontade. Então, a humanidade de Jesus, a vida de Jesus, a gente contempla até mais do que a de Nossa Senhora. Por isso que nós meditamos a paixão, meditamos toda, né, o livro da Valtorta e o livro da vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. É essencial. E a nossa vida se baseia na imitação de tudo que Jesus fez. Se Jesus fez, a gente faz. Mas Maria Santíssima e Jesus, fusionados na mesma vontade, têm a mesma divindade. E nós, filhos da divina vontade, também vamos ser como Maria, caminhos para Deus. Vamos ser caminhos para Deus porque estaremos fusionados com Jesus, fusionados numa mesma vontade. Então, nós vamos ser também tabernáculos vivos. Qualquer pessoa que vir até nós encontrará Deus também. Seremos um caminho para Deus. É essa a intenção de Jesus fazer na divina vontade. Pessoas que vão ser sóis, que vão iluminar e levar Deus em todas as direções, ser luzes que vão brilhar na terra para poder ser certeza. Nesse tempo que nós temos aí, vão fechar as igrejas, vão ser supridas todos os sacramentos, vão ser totalmente retirados da terra, né? O anticristo, ele vai se unir, né, a um sumo sacerdote, que a gente acredita que seja o falso profeta, né? Francisco aí vai saber que dia que vai ser isso. Vai ser um grande homem, um falso profeta vai ser um grande homem que vai ter poderes, né, de fusionar-se com o anticristo para produzir uma religião nova era. Uma religião nojenta. Nova era. Então, os sacramentos vão ser totalmente retirados, abolidos, né? E a gente não vai ter. Então, nós vamos ser o próprio Cristo na Terra. Nós seremos os tabernáculos onde as pessoas que ainda estarão na Terra e que não viverão na divina vontade terão como referência. Nós seremos essa presença na Terra no meio da grande tribulação. Então, precisamos entender quem são os filhos da divina vontade. Por que Deus trouxe essa santidade agora? Por que Deus trouxe essa santidade para esse fim dos tempos? Tem um motivo. Por quê? Porque vai ser tirada as igrejas. Vão ser fechadas as igrejas. Foi só um ensaio essa pandemia, vocês sabem disso. Mas a tendência é fechar definitivamente no reino do anticristo. E só vai ser reaberto novamente, né? Só vai podermos celebrar escondido a Eucaristia ou, se for possível, celebrar a Eucaristia, vai ser depois no reino da divina vontade só, após a grande tribulação passar e ser purgada a terra. Então, enquanto isso, a terra não vai ficar sem luz. As luzes da terra, que serão a presença eucarística, serão os filhos da divina vontade. Essa é a intenção de Jesus. É isso que ele fala no livro do céu. Por isso que quando a gente fala que a gente não é apegado à Eucaristia, nem ao rosário, a nada, é porque vai ser extirpado essas coisas por maldade do anticristo. E nós temos que estar espertos. Porque nós precisamos ser essas pessoas que Deus está preparando para esse tempo. Então é essa a intenção dessa escola da divina vontade, já bem? Pareceu-me subir por essa escada e ver a maior das maravilhas e o mais inefável prodígio do Senhor, em pura criatura, a maior santidade e perfeição de virtudes que jamais criou o braço onipotente. No fim da escada vi o Senhor, dos senhores e a rainha de toda a criação, e mandaram-me que por estes magníficos sacramentos o glorificasse, louvasse, exaltasse e escrevesse o que deles entendesse. Então, a gente meditar a vida de Nossa Senhora é meditar a vida de uma filha da divina vontade, para a gente poder ser o que ela é. Então, imitá-la é ser o que ela é. É o que ela precisa que nós sejamos na divina vontade e é o que Jesus mais do que nunca precisa de nós nesse tempo, principalmente. Então, é muito importante a gente compreender que não é uma adoração a Nossa Senhora como deusa, nada disso. Ele é Deus e sempre vai ser Deus, ela é pura criatura. Mas só que é uma criatura fusionada com a divina vontade.
E a divina vontade diviniza tudo que toca. Tudo que toca. Tudo que toca é divinizado. E então a gente se torna sagrados. Junto com Maria, somos pessoas sacramentadas, sagradas. Somos sacramento vivo, sinal da presença de Deus intensa, plena na terra. É muito importante entender isso. E Maria é esse instrumento. Mas ela não está aqui na terra viva. Quem está vivo na terra é os filhos da divina vontade que estão vivos. Essas pessoas não podem fazer o que Maria, não podem fazer o que Maria fez enquanto ela estava viva aqui na terra, se não confiar nessa verdade. E a gente precisa fazer exatamente o que Maria fez. Exatamente, sermos corredentores nesse tempo. Vivos, ela precisa de nós. Ela conta conosco, porque ela não pode dar mais amor a Deus. Só as pessoas vivas que podem dar mais amor a Deus, né? Porque ela já está envolvida no amor de Deus no céu. Então ela já está totalmente, Deus já tem o amor dela em posse. Agora, a posse dos que estão na terra, Deus não tem ainda. Então os filhos da divina vontade, quando mandam esse amor na divina vontade para o céu, é como se Nossa Senhora pegasse esse amor e tomasse para poder ofertar para Deus o amor dela mesma. Porque se une, confunde com o dela, que é o amor de Deus. Então é muito importante entender que é um elemento novo que Nossa Senhora está ofertando para Jesus. E ela precisa de nós imediatamente, hoje, agora, na divina vontade. Deu-me o excelso e eminente Senhor nestas tábuas, melhores que as de Moisés, lei para meditar e observar escrita por seu poderoso dedo. Então esse é o mandamento principal, é a vida de Maria. Inspirou minha vontade para em sua presença dirigir-me à Puríssima Rainha, prometendo-lhe vencer a minha resistência. Então não pode ter resistência. Vocês não podem ter, mas a Bíblia está dizendo que é assim, mas a Bíblia está dizendo... Jesus, por favor, medos, dúvidas, né? Qualquer obstáculo que você coloca, até mesmo sendo da palavra, da Sagrada Escritura, é do demônio. Estou falando para você que é. Seja vazio, aberto a essas místicas que são instrumentos de Deus para esse tempo agora. Tem uma novidade para esse tempo de uma posse divina que a gente precisa tomar conta. Só vai conseguir viver na divina vontade essa pessoa totalmente confiante nesses conteúdos, livre, plenamente livre de qualquer medo, de qualquer resistência. É muito importante, se você ficar colocando obstáculos, se algum padre que você for conversar e falar não pode ser assim, você está se fechando. Você está se fechando. Nesse momento, para viver na divina vontade, você tem que viver como Nossa Senhora pediu. É só você e Jesus que existe na terra. Pede para Jesus as confirmações e Jesus vai indicar os padres que você precisa conversar. Quando eu vou pedir uma confirmação com o padre, eu falo para Jesus primeiro. Eu falo, Jesus, é o seguinte, eu preciso de uma confirmação com o padre, com o sacerdote sobre um assunto. Então o Senhor vai na frente. Porque aquilo que o padre falar é o que eu vou fazer. Então que seja a tua vontade. É assim que eu faço. E na hora que eu vou com o padre, é batata. Deus confirma tudo pela vontade do padre, que está totalmente espiritualizada na divina vontade. Agora, se eu vou num padre que eu, com outro, sabe, assim, dependendo da situação, não vai dar certo. Se você vai com desconfiança, com medo, de repente, justamente Jesus, ele vai fazer de tudo para poder você ficar com mais dúvida e medo mesmo, para poder você parar o caminho, porque ele não quer uma pessoa assim, ele não quer uma pessoa com dúvida. Então ele prefere que ele feche o caminho para você. Agora, se você fala para ele assim, eu acredito e quero crer, mas eu preciso de uma confirmação, então eu vou conversar com o padre tal, bispo tal, vou conversar com tal pessoa, então passa à minha frente, eu quero saber mais, eu quero ter certeza, eu creio, mas aumenta a minha fé. E aí você fala assim, então prepara, porque eu vou nesse padre, estou indo lá, passa à minha frente. Então Deus está vendo claramente que você confia nele, que você quer dele essa confirmação. Você está pedindo para ele e não está pedindo para o padre. Você não está indo com finalidades humanas para ter uma confirmação em base humana. Você está indo para ter uma confirmação que vem de Deus através do sacerdote. E pela boca do sacerdote quem vai falar é Deus. E aí você não vai ter dúvida de que foi uma confirmação do jeito que você precisava. E você pode exigir de Deus até. Senhor, eu preciso dessa confirmação. Jesus é muito importante para mim. Mas fala com Jesus. Isso demonstra totalmente que você confia em Deus, que você está vivendo em função do que Deus está fazendo, não que um padre vai fazer. Então, você não pode chegar
eu vou conversar com aquele padre, porque aquele padre tem opinião, ele sabe, ele é estudioso, ele vai saber falar. E aí você vai lá com aquela dúvida, será que a Aline está correta? Será que a Aline... Então, toda a parte humana, sabe? Toda a parte humana. Tem uma forma de você ver humanamente isso, tem uma forma de você ver totalmente divinizado. Só para Deus te satisfazer, você. Mas só que às vezes você quer satisfazer o padre, às vezes você quer satisfazer os seus seguidores, ou as pessoas com quem você vai conversar, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho os meus discípulos, modo de falar, né? As pessoas que estão aqui na missão. E aí, às vezes, eu preciso de uma confirmação para ajudar essas pessoas. E eu falo para Jesus, pessoal, Jesus, eu vou conversar com tal padre e eu preciso que o padre dê uma certeza para mim, porque eu estou diante dessa comunidade e eu preciso dar essa certeza, essa confirmação para minha comunidade desse padre, né? Então, assim, eu não peço para o padre escrever nada, não gravo a conversa com o padre, né? Não faço nada disso. Não peço para ele me dar um aval assinado com o nome dele, nada disso. Porque eu não quero provar a olhos humanos, eu quero provar para mim mesma. E aí eu vou chegar e vou falar, olha, o padre tal, me atendeu, foi assim, assim, assado, assim, assim, assado, assim, assim, assado. E ele confirmou para mim assim, assim, assado. Se vocês acreditam, bem, se vocês não acreditam, não posso fazer nada. É tipo assim. Então, sempre eu faço isso. Mas é sempre na vontade de Deus, desse jeito, com essa humildade, com essa simplicidade. É muito importante entender a diferença do jeito de você ir pedir confirmação das coisas de Deus que você está estudando para os padres. Tem um jeito muito certo, às vezes, e eu conto tudo pro padre, gente. Eu conto tudo, desde o começo até o fim. Padre, eu estou sendo uma comunidade, eu sou fundadora dessa comunidade, comecei a atender pessoas pela internet, comecei a divulgar esse conteúdo, essa santa, esse conteúdo, se o senhor quiser, eu dou para o senhor o livro, eu dou ao senhor o link onde está o livro, eu te dou todo o meu material, canal, tudo, padre, eu faço isso, é assim, 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 assado, conto tudo, mas maior sinceridade e humildade possível. E aí, o que o senhor acha? Você acha que está certo, é isso mesmo? Posso continuar essa missão? Posso fazer? Não tenho medo. Eu falo, padre, eu falo isso, eu faço aquilo, eu falo a verdade. Eu não tenho medo e tal. E aí, o senhor acha que eu tenho que continuar essa missão? Né? E aí, o padre, toda vez que eu vou lá, o padre confirmou. Todas as vezes, o padre confirmou. Vai. E uma vez, o padre me deu um banho de água benta me abençoando. Então, é assim que eu tenho certeza aí, não tenho dúvida. E aí Jesus me deu a confirmação. Eu conversei com ele antes e deu tudo certo. Então, segundo que o gênero humano esquecido de sua salvação considere e conheça o que deve a sua rainha e mãe de piedade nas obras da redenção, o amor, a reverência que ela teve a Deus e o que devemos ter a esta grande senhora. Terceiro, aí tem aqui, ó, primeiro, tem 3 pontos aqui, né? Primeiro, onde é o primeiro? Cadê o primeiro? 3 objetivos. Tendo em vista 3 objetivos. Que se conheça a profunda reverência devida ao Deus eterno e como as criaturas devem se humilhar na medida de sua majestade, esse objetivo da obra, né? Falar de Nossa Senhora para esses 3 objetivos. Segundo, que o gênero humano esquecido de sua salvação considere e conheça o que se deve à sua rainha e mestra, mãe da piedade, obras da redenção. Terceiro, que o diretor de minha alma e todo mundo, se for conveniente, conheçam minha pequenez, vileza e má retribuição por tudo quanto eu recebo. São 3, né, coisas que ela tem que se colocar diante da obra que ela está escrevendo. A oportunidade. É este meu desejo de responder à Santíssima Virgem, minha filha, o mundo está muito necessitado dessa doutrina da minha vida, porque não sabe e não tem a devida reverência ao Senhor Onipotente. Por causa desta ignorância, a audácia dos mortais provoca a retidão de sua justiça que os castiga e aflige. Então, por causa dessa ignorância da doutrina sobre a vida de Maria, sobre o exemplo dela de dedicação a Deus e tudo mais, né? Dessa ignorância e a audácia dos mortais provoca a justiça divina, a ira divina. Vivem esquecidos de Deus, mergulhados nas trevas, sem saber procurar a salvação nem encontrar a luz, porque ela é um instrumento de Deus para trazer luz para nós. Isto é, resultado da falta de temor e reverência que deviam ter pelo Senhor e também de respeito por ela, né? Porque a falta de respeito por Maria hoje em dia é uma coisa que causa muito desgosto em Jesus e ira muito grande em Jesus.
Estes e outros avisos deram-me o Altíssimo e a Rainha para manifestar-me sua vontade a respeito desta obra. Pareceu-me temeridade, pouco amor a mim mesma, não aceitar a doutrina e ensinamento que esta grande senhora prometeu dar-me. Então, que seria um pouco amor até para ela, né? Pareceu-me temeridade, que não presta, coisa do demônio, né? Ter medo por causa de você não achar merecida de fazer isso e ficar com medo do que as pessoas vão pensar, né? Por você ser uma mística e falar um assunto tão alto, de se sentir de repente indigna diante das outras doutoras da igreja e lá, né? E pouco amor até a mim mesma, não aceitar a doutrina e o ensinamento que esta grande senhora prometeu me dar na descrição de sua vida santíssima. Tão pouco julguei conveniente adiar para outro tempo, porque o Altíssimo manifestou-me ser esta a oportunidade, a oportunidade conveniente. Sobre isto me disse estas palavras: minha filha, quando enviei o meu unigênito ao mundo, este se encontrava no pior estado que havia tido desde o princípio. O mundo, estava no pior estado que havia desde o princípio, com exceção de alguns fiéis que me serviam. Então, Jesus veio no momento da terra que o mundo estava um caos total. Estava um caos. Hoje está um caos também, então naquela época também estava. Então, o mundo sempre esteve em uma situação de caos total, né? A natureza humana é tão imperfeita que, não se sujeitando à direção interior de minha luz e prática dos ensinamentos de meus ministros, não submetendo o seu próprio ditame para seguir a mim, que sou o caminho, verdade e vida, guardando os meus mandamentos e a minha amizade, o decálogo, que era justamente a lei de Moisés que estava sendo ensinada do jeito errado. Jesus falou que totalmente ensinada do jeito errado. Na Valtorta fala isso claramente hoje no capítulo 252, ele repete: cairá logo em profundas trevas e inúmeras misérias, de abismo em abismo, até obstinar-se no pecado. É o que está acontecendo, né? Desde a criação e o pecado do primeiro homem, até a lei que dei a Moisés, governaram-se pelas próprias inclinações humanas. Deus que me livre. Cometendo grandes erros e pecados. Depois da lei, os cometeram por desobedecê-la. Olha só. Depois da lei, cometeram os pecados por desobedecê-la à lei. E assim foram se afastando cada vez mais da verdade e luz, chegando ao maior esquecimento. Meu Deus. Eu, com paternal amor, enviei a salvação eterna e o remédio para as incuráveis enfermidades da natureza humana, Jesus. Como então esperei o tempo no qual mais resplandecesse a misericórdia, quero agora fazer-lhes outra muito grande. Este é o tempo oportuno que dela usar enquanto não chegar a minha hora, que é a hora da divina vontade, na qual o mundo se encontrará com tantas dívidas e processos que conhecerá o justo motivo da minha ira, que é o momento dos castigos terríveis que vão ter no final agora. Nesta hora manifestarei a minha ira com todo direito, justiça e equidade, quão justificada está a minha causa, e quão justificada está o meu motivo de castigar, Chegou o tempo em que melhor se há de manifestar o atributo da minha misericórdia. Então, esse é o tempo, que é todos esses conteúdos dessas doutrinas que nós estamos trazendo para vocês, é pura misericórdia de Deus para nós, No qual desejo que meu amor não fique inativo, tá vendo? Mostrando que o amor dele, que a gente tem motivo. O que acontece? Esses conteúdos das místicas, se a igreja não aproveitar desses conteúdos, Jesus vai ter muita mais coisa contra nós. Então, ele permitiu por amor, misericórdia e justiça. Porque daí ninguém vai poder falar que ele não tentou de tudo para nos avisar e para nos preparar para poder enfrentar esse momento de tribulação que nós vamos passar, desses castigos terríveis. Então ninguém vai poder falar nada, porque ele mandou tudo o que era necessário e mais um pouco, e até excedeu na sua misericórdia para conosco, para a gente poder ter tempo para poder se preparar para essas grandes catástrofes que vão acontecer para esse final dos tempos. Agora, quando o mundo chegou a tão infeliz época, depois que o Verbo se encarnou, quando os mortais se encontram mais do que nunca descuidados do próprio bem, menos ainda procuram, quando mais se aproxima o fim da sua transitória vida, o pôr do sol do tempo e a noite da eternidade para os reprovados, quando aos justos nasce o eterno dia sem noite, que é o do inferno, quando a maioria, quando aos justos nasce o eterno dia sem noite, Nossa Senhora, que é o dia da salvação, o eterno dia sem noite, da salvação aos justos, quando aos justos vai nascer o eterno dia sem noite, que é o reino da divina vontade. Quando a maioria dos mortais jazem nas trevas da ignorância e das culpas, oprimindo os justos e zombando dos filhos de Deus, que é o que vai acontecer,
agora, no tempo da grande tribulação, tá? Desculpa que eu confundi aqui. Quando minha lei santa e divina é desprezada, mais do que nunca, porque vamos ter leis, né, de aborto em todo lugar, leis, né, de casamento gay e tudo mais, e a própria igreja vai aprovar essas leis em breve, né? O falso profeta vai aprovar todas as leis que foram feitas pelo demônio. Então a gente vai ver claramente, né, a abominação sentada lá, né, no governo da religião mundial global, né? Quando minha lei santa e divina é desprezada pela iníqua matéria do Estado, tão odiosa como inimiga da minha providência, quando os maus menos merecem olhando para os justos, quando os maus vão olhar para os justos que vivem neste tempo propício para eles, quero abrir a todos uma porta para entrarem na minha misericórdia, Maria. Acendo-lhes um farol para iluminar as trevas de sua cegueira, dou-lhes oportuno remédio se o quiserem usar para voltarem à minha graça. Maria, ela é o reino da divina vontade. Ela é a posse do reino e ela quer dar esse reino para nós, tá? Ela é o lugar onde Deus habita plenamente e ela quer ensinar a gente a ser esse lugar. Entrando nela, nós aprendemos, né? Entrando no reino da divina vontade. Ela é a mestra, a rainha do reino da divina vontade. Felizes os que o encontrarem, e bem-aventurados os que conhecerem seu valor, ricos os que acharem este tesouro, felizes e muito sábios os que o explorarem reverentemente para compreender os mistérios. Explorar é estudar, como a gente está fazendo. Quero que saibam quanto vale a intercessão daquela que foi remédio de suas culpas, dando em seu seio vida mortal ao imortal. Vida mortal ao imortal, porque ela veio e deu Jesus humano para nós, e a Luísa deu Jesus divino para nós. Quero que lhe sirva de espelho onde vejo suas ingratidões, as maravilhosas obras que meu poderoso braço operou nesta criatura divina. Mostrar-lhes-ei muitas das que realizei com a mãe do Verbo, até agora ocultas por meus altos juízos. Não estava oculta até agora, tudo isso que estava guardado aqui desse livro, né? E é incrível esse livro da Divina Vontade, né, da misticidade de Deus. Não os manifestei na primitiva igreja, né, aos apóstolos, porque são mistérios tão magníficos que os fiéis teriam ficado a estudá-los e trazê-los e contemplá-los quando era mais necessário ainda conhecer o Evangelho, a lei da graça, Jesus Cristo, o Redentor. Era importante primeiro conhecer Jesus, depois conhecer Maria. Ainda que ambas as coisas teriam sido compatíveis, a ignorância humana poderia ficar confusa, né, e colocar ela como deusa, quando ainda estava tão no princípio da fé na encarnação, redenção e preceitos da nova lei evangélica. Então não podia confundir de jeito nenhum o ser humano, né? Por isso disse o verbo manado aos seus discípulos na última ceia: muitas coisas teria para vos dizer, mas agora não estão preparados para recebê-las. Na pessoa deles, falou ao mundo inteiro que ainda não estava em condições de receber o conhecimento dos mistérios da Mãe de Deus, antes de estar estabelecida a graça e fé em seu Filho. Primeiro é Deus, Jesus, depois Maria. Agora, a necessidade agora é maior, e ela me obriga, mais do que o merecimento dos homens. Se me empenhassem reverenciando, crendo e conhecendo as maravilhas que em si encerra a Mãe da Piedade, se de coração solicitassem a sua intercessão, o mundo poderia melhorar. Não quero deixar de mostrar-lhes esta mística cidade de refúgio. Ela é a mística cidade de refúgio para esse tempo de grande tribulação. Tá? Descreve-a delineando como conseguir tua limitação. Não quero que esta descrição de sua vida componha-se de opiniões e hipóteses, mas seja a verdade certa. Os que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Os que têm sede, venham às águas vivas e deixem as cisternas rachadas. Os que desejam luz, sigam-na até o fim. Palavra do Senhor Onipotente. Essas são as palavras que me disse o Altíssimo na ocasião que referi, satisfazendo a obediência que assim me ordenou. Explicarei nos capítulos seguintes, né, o que mais ele recebeu de doutrina de Maria Santíssima. Amém? Estivemos unidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fide.